Boa tarde, boa noite, bom dia, conforme você estiver assistindo a gente ou nos ouvindo. Hoje eu estou aqui com 4 outras mães que vão muito além do esporte. Eu sou a Gopi do Minhas Inscrições, eu estou com a Priscila Moço, estou com a Érica Rocha, a Vinha e a Michele, porque se conhecem há 482 minutos, né? Não, imagina que eu ia falar anos, então elas se tratam por esses apelidos, por esses nomes íntimos aí, e eu estou chegando para falar com essas mulheres maravilhosas, essas mães que vão muito além do esporte, e agradecendo a você, a nossa audiência, quem está nos assistindo, quem está nos acompanhando por todas as redes sociais, pelo Instagram, Face, enfim, por todos os caminhos que você puder encontrar o Minhas Inscrições, a gente vai estar lá. Então, a gente começa agradecendo a você, a audiência, aquela pessoa com a qual nós queremos falar e compartilhar ideias, informações, conteúdos, experiências, alegrias e tristezas, coisas que aconteceram na vida dessas mulheres maravilhosas. Então, eu vou pedir para elas se apresentarem, falarem rapidamente de onde são, o que são, como fazem. Olá, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Priscila, eu sou do Rio de Janeiro. Eu corro desde 2014, quando eu nem imaginava de ser mãe. Já fiz uma meia maratona no Rio, uma meia maratona em São Paulo, estava planejando fazer 5 meias pelo Brasil, veio a pandemia. Aí eu e meu marido conversamos, decidimos ter um filho. Nosso pimpolinho chegou agora no final do ano passado e agora a gente segue tocando a vida, tentando encaixar para ver se cabe tudo nesse universo. Gente, meu nome é Flávia, mas meu apelido é Vinha, então quem me conhece já há muito tempo pode me chamar do apelido. Tudo bem ser íntima, eu gosto que me chame de Vinha mesmo. Eu tenho 46 anos, tenho 3 filhos. A Ana Clara tem 16 anos, a Alice tem 14, o Felipe tem 7. Eu sou casada, eu sou carioca também, mas eu moro aqui em São Paulo há 16 anos, então já estou super adaptada aqui em São Paulo. Gosto muito de estar morando aqui. Eu sou fisioterapeuta de formação, né? Somos físios, né? Mas eu deixei a profissão desde que minha filha mais velha nasceu. Me dediquei há muito tempo à maternidade e esqueci um pouquinho da Vinha, né? Da Vinha como mulher, como personagem, como pessoa, e me dediquei à maternidade por muito tempo. E aí acabei descuidando da saúde, descuidando da minha vida, da minha identidade mesmo. E até que um dia os exames começaram a ficar alterados, e aí o médico falou, olha, como é que você quer se ver aí daqui 20 anos? Aí me deu assim um chacoalhão da vida, aí foi nesse momento que eu comecei a correr, isso tem 10 anos, então eu mudei todo o meu hábito, minha rotina, meu estilo de vida, e comecei a correr, e aí emendo uma coisa na outra, né? Acabei mudando a rotina, gostando da corrida, de tudo que a corrida me trouxe, me transformou. E, enfim, aí comecei a pedalar, comecei a nadar, e aí fica a história aí para o restante aí do podcast. É um prazer para todos e todos aqui que estamos acompanhando. Primeiramente, gratidão pelo convite. É sempre maravilhoso a gente compartilhar um pouquinho das nossas histórias, ouvir histórias, né, reais que nos inspiram. Então, eu sou Michele, sou fisioterapeuta de formação, sou mestre em ciências da reabilitação, sou casada, tenho uma filha de 15 anos, que é a Ana Beatriz. Tenho uma empresa que presta serviço no setor de reabilitação. Então, tem um histórico aí bem bacana do esporte, não estar vinculada à minha profissão, né? Porque às vezes todo mundo fala assim, é fisioterapeuta, trabalha com esporte, porque ama corrida. Não foi a área que eu escolhi. Atuei na pandemia muito, então, assim, eu tenho histórias de sofrimento, esporte, profissão e família aí bem complexo, vividos aí nesses 2 anos aí, né, de pandemia. E graças a Deus hoje estamos todos aqui para contar essa história e que venha muitas histórias aqui para a gente escutar. Bom, boa tarde a todos, né?
quero agradecer o convite. Estar aqui é uma honra, né? Com essas meninas que eu tanto admiro. Muito obrigado. Eu sou Érica Rocha, tenho 42 anos, sou mãe de 2 filhos, sou casada. O meu filho mais velho tem 24 anos e o meu filho mais novo tem 21 anos. Né? Eu estou nessa área da corrida fazem 7 anos, né? Por muito apoio e incentivo do meu marido, né? Porque a gente chega naquela fase que você está bem fortinha, você não consegue nem subir uma escada, né? E aí você, ao mesmo tempo, bate aquela tecla na sua cabeça que você tem seus filhos, você quer vê-los crescer, se formar, né? Então eu fui em busca da minha saúde, né? Então entrou a corrida de rua na minha vida por conta disso, né? Por querer ver os meus filhos onde estão hoje, né? Rapazes formados, só me dando muito orgulho. Tem umas dores de cabeça, né? Que nem uma mãe, nem um filho é perfeito, né? Mas os meus, graças a Deus, não têm me dado trabalho nenhum. E sou atleta de Divas que Correm, estou no Divas que Correm aí fazem 2 anos na administração e como atleta fazem 3 anos. Estou aí ajudando a Bruna a tocar esse projeto. E a gente também tem esse projeto, né, de incentivar a mulherada, as mães, né, a cuidarem de si, porque quando a gente é mãe, às vezes a gente acaba se anulando um pouquinho, né? Mas é isso daí, estou na corrida há 6 anos, é o meu amor, é a minha vida, a corrida de rua, o meu feed no meu Instagram só tem isso, e é isso que eu gosto de fazer. E o mais importante é a saúde, né, logicamente, mas a corrida de rua traz, além da saúde, muitas coisas boas para nós. Vocês já viram pelo início da conversa como é que vai ser pauleira aqui. Então, eu posso começar fazendo comentário? Claro, essa é a parte boa. Eu quero, assim, primeiro agradecer, que eu acabei não agradecendo o convite, e quero parabenizar o trabalho incrível da Divas que Correm, que eu, desde que quando eu comecei a correr, eu ouço falar muito bem do trabalho de vocês, tive a oportunidade de conhecer a Érica pessoalmente, a Bruna pessoalmente. Eu acho que a mensagem que elas trazem, né, através da corrida, através do esporte em si, é uma mensagem maravilhosa que, para muitas mães, eu falo por mim, eu demorei para entender o que a Priscila falou no início. Né, aquilo, será que dá? Será que dá tempo? Será que eu consigo encaixar? E nessa, muitas acabam protelando, procrastinando e esquecendo de si, né? Deixando para segundo plano, quando que é muito importante até para os nossos filhos, porque a gente fica tão ligada na maternidade, achando que se 24 horas do nosso dia a gente ficar na função de mãe, esse é o certo, e não, o certo é a gente poder dividir e deixar um tempo para a gente cuidar de si, que com certeza vai ser um exemplo incrível que a gente vai dar para os nossos filhos. Então, Érica, Priscila, Bruna, eu sou super fã de vocês e, enfim, contem comigo para o que vocês precisarem. Se eu puder ajudar, dando falando do que aconteceu comigo. E assim, eu vejo exatamente a diferença da maternidade, porque eu engravidei do 3º filho, eu já corria. E quando eu engravidei das 2, eu tinha uma vida completamente sedentária. Então, eu falo por experiência própria como foi a maternidade, a gestação, o pós-parto de uma vida depois que a corrida entrou na minha vida e antes eu vou falar do esporte, né, em si, porque às vezes a pessoa não se identifica com a corrida, mas o importante é se mexer. Então, eu acho incrível a mensagem que vocês passam, parabéns, e obrigada. Vocês me ajudaram de alguma forma para enxergar isso. Me enxergar, né? Ter uma identidade, ser a Vinha e não a mãe da Ana Clara, da Alice, do Felipe, porque né, enquanto eles estão aí, quando a gente está sendo mãe, a gente só é a mãe da Ana Clara, da Alice, do Felipe. Mas, é importantíssimo, né, esse trabalho. A gente sabe que você inspira muito, né, Vinha? A gente vê os seus vídeos, a gente sabe que tudo ali tem uma inspiração, né? E o Divas que Correm tem esse intuito de trazer a mulher para olhar para si, né? Porque a gente é mãe, a gente é esposa, a gente é dona de casa, é profissional, mas nós também somos nós. Eu sou eu, você é você, você tem a sua identidade. A gente não pode anular isso por conta da família, né? E a gente sabe que praticar o esporte nos traz para casa melhores do que a gente sai, né? Então, a gente tem mais amor para cuidar da nossa casa, da nossa família, a gente se torna uma pessoa
que tem uma identidade, a gente consegue se ver, né, como mulher, como corredora, como mãe, como parceira, né? E o Divas tem esse intuito mesmo, de trazer a mulherada para olhar para dentro de si e falar assim, não, eu existo e eu preciso me cuidar. E principalmente, né, para você cuidar da sua família, você tem que estar bem. Não adianta você ser uma pessoa amarga, sem amor. Não adianta, você não vai conseguir passar amor para sua família, né? E quando você ama todos aqueles que estão em volta da gente, né? Então, eu acho que isso é muito importante. O Divas frisa muito isso daí. Assim como você, quando incentiva uma mulher, porque eu já vi você incentivando várias mulheres, vamos correr, vamos cuidar da gente, vamos cuidar de si. A Mi que está aqui, a Priscila. Aí entrou uma amiga aqui agora, quem que é? Eu não sei. Ai, Apresenta ela. Ai, gente, eu tô falando com mães aqui, graças a Deus. Meu nome é Cristiane, né? Cristiane Marques. Eu sou do Paquitas que Correm. Hoje eu sou administradora do Paquitas. Eu sou de Rio Verde, Goiás. Então, acho que eu tô bem longe, né, de você. Estou no Goiás. E o que acontece? Hoje eu trabalho numa fazenda, né? Sou engenheira agrônoma, sou engenheira de segurança do trabalho. Trabalho numa fazenda a 20 quilômetros de Rio Verde, né? Vai e volta todos os 20 de rodovia e 6 de terra. Aí, por coincidência, minha filha tem 4 aninhos, chama Cecília, né? Sou casada também, meu esposo chama Daniel. Ela teve dor de ouvido. Então, eu estou acordada desde as 3 da manhã, né? Quem é mãe sabe. Quem mãe sabe o que acontece, né, com a realidade da mãe brasileira, né? Profissional, sou dona de casa também. Então, por isso que eu dei uma atrasadinha. Mas consegui entrar. E o que eu tô ouvindo aí, gente, é a realidade, né? Quando eu entrei no Paquitas, em 2015, não sei se vocês sabem, o Paquitas ele era administrado por um homem, né? O Rick. Não sei se todos sabem, mas era ele. Eu entrei, a gente tinha mais uma outra colega, aí correria longe, ele é de São Paulo, São Bernardo do Campo, nós não estávamos, né, na mesma sintonia. Eu saí, depois de 7 anos, ele me presenteou novamente, eu tive minha filha, nasceu prematura, né, a gente abandona tudo, né, serviço, casamento, a gente só pensa no filho, tive a minha filha depois dos 30. Então, assim, não que isso seja uma dificuldade, mas foi uma opção minha, né, de formar e estar empregada, né, ter uma base. Meu esposo também, depois dos 30. Então, a gente teve a Cecília depois dos 30 e eu abandonei, né, para cuidar dela e tudo mais. E ele me presenteou na fase que eu estava voltando à atividade física, assim. Fazia um dia ou outro, né, não tinha todos os dias, né, essa rotina. Quando a gente é mãe, dor de ouvido, cólica, então a gente tem que abdicar de muita coisa. E a gente engorda, né, a autoestima vai lá para baixo, e a gente sente, né, péssima profissional, querendo voltar para o mercado de trabalho. Então, eu falo para ele, eu agradeço todos os dias, e eu vejo as histórias lá, a gente compartilha, né, peço ajuda também, né, a nossa colega, porque eu estou entrando agora nesse mercado do Insta, né, do Instagram, de fazer post, motivar. Então, assim, tenho, né, o meu trabalho, meu esposo é professor na faculdade à noite. Só pra vocês terem noção, e acordo todos os dias 5h30, porque eu tenho que ir para a fazenda, que é 40 minutos de onde eu moro, da cidade. Aí, o que eu faço? Eu faço uma atividade durante a semana, atividade física, junto com ela, que ela faz natação. Por quê? E ele dá aula à noite, meu esposo. Aí, para invés de levar na minha mãe, eu tenho mãe, pai, né, aquela logística doida. Aí eu falei, gente, para mim fazer atividade física, eu tenho que fazer no mesmo horário que ela, porque nunca vai dar certo, sempre tem uma desculpa. E aos sábados, domingos, feriados que eu não trabalho, eu consigo fazer minha corridinha, né, minha caminhada, né, dar mais gás aí na corrida. E a corrida é sensacional, né? Ela tira pessoas de depressão, né? Pessoas sedentárias que estão, né, com colesterol alto, glicose, né? Diabetes e fora outras inúmeras doenças, né? Esporte é vida, né? Corrida mais ainda, que a gente é apaixonada. Então você treina na fazenda. Treina na fazenda. Que gostoso. Assim, peço desculpa, né, pela essa demora de entrar, mas assim, aí hoje eu tô aqui, vou ter que trabalhar um dia, né, dia 1º, dia do trabalho, no sábado, para compensar esse dia, porque mãe é assim. Eu fiz essa opção de trabalhar nesse momento, né, é uma opção minha,
de não deixar de ser profissional, sempre posto, né? Sou mãe, sou esposa, sou filha, sou irmã, sou profissional também. Então, quero cuidar de mim. Esse momento é o momento, né, que eu consigo cuidar. Nesse tempinho que eu tenho, faço atividade junto com ela, é também muito gostoso a gente arrumar juntas, né? Comprar, ela gosta de biquíni, os maiôs, eu compro para ela, eu faço hidrobike, que é o spinning aquático, que é o único esporte que eu me adaptei nesse horário. Fiz outros, mas é porque eu tô juntinho dela, né? As piscinas são próximas e acaba que a gente, mãe, tem que ficar aqui debaixo da asa. É pequenininho. E eu falo, não, foi o momento que eu encontrei mesmo de voltar, né? Fazer atividade física, me sentir bem e estar com ela também, né? É muito importante. Deixa eu pegar um gancho aqui de vocês, porque essa fala, né? Essa fala é uma fala constante das corredoras, das mães, né? De assuntos que estão muito ligados ao dia a dia e como vocês se adaptam à vida dessa multitarefa que é a mãe corredora esportista, a mãe empresária, a mãe. Enfim, essa quantidade enorme de papéis que vocês têm que. Muitas vezes vocês se impõem, né? Não é nem imposto para vocês, mas vocês se impõem e deixam de lado, né? Como parece ser um relato constante, deixam de lado a mulher, a amante, a namorada, a mãe, a corredora, a atleta, a esportista. Fica tudo relegado a segundo plano para que vocês foquem na maternidade. Sem discutir as competências, que são, obviamente, muito maiores da mãe, mas hoje, quando eu falo para vocês o seguinte, não importa a distância. 3 pontos. Não importa a distância. Não importa a distância que você corre, não importa a distância que você está do seu filho naquele momento que você está treinando, porque é um momento seu. Não se sinta culpada nunca por estar cuidando de você e deixar o seu filho em casa. Não se sinta culpada. É um momento seu, você cuidando de você para você entregar lá na frente para ele. Então, não se sinta culpada de você estar no cabeleireiro, não se sinta culpada de você estar treinando, não se sinta culpada de você estar abrindo mão de uma alimentação que o seu filho quer fazer naquele momento, mas não é um momento para você. Ele pode comer, mas você não precisa comer a mesma coisa que ele está comendo para poder agradá-lo, né? Se você segue uma dieta, se você segue, né, uma nutri que fala, você não pode comer um bombom hoje, mas o seu filho quer comer o bombom, ele pode comer o bombom. Você não precisa comer o bombom para poder agradá-lo, né? Eu penso assim, que o filho, a mãe, ela tem que ser um espelho para o filho, né? Então, se você, naquele momento, tá abrindo mão de estar com ele para você ir para o seu treino, é justo. É justíssimo. Porque se você não se cuidar, como você vai cuidar do seu filho? Se você não ser um exemplo para ele de falar não em alguns momentos, como que o seu filho vai falar não ou vai saber o que é receber um não, né? Então, mas eu acho demora. Demora a gente entender isso, né? A gente demora a entender. Demora, então, né? Demora. Mas entende. Cobra muito, demora, né? mas a gente entende. Demora, mas a gente entende. É necessidade. Depende muito, né? Também do meio que a gente está envolvido. Porque, assim, né, o meu histórico de corrida é diferente do de vocês. Eu já vinha da corrida e virei mãe. Então, assim, eu já vinha nessa pilha do... a gente se cuida, a gente se gosta. Isso, assim... Tem muita gente que fala assim, é besteira isso, o pessoal fica falando que é autocuidado, amor próprio. Pra que ficar lá na academia sofrendo? O pessoal acha que a gente vai pra academia porque a gente quer ficar gostosa. Não. Outro dia eu tava aqui malhando, fazendo meu treino em casa de ombro, pensando que a gente tem que aguentar segurar a criança no colo. A gente tem que aguentar a batida da vida. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente tem que aguentar a batida da vida, a gente também tem que ter esse olhar pra gente. Como dizem no avião, né? Primeiro você coloca a máscara em você. Depois você salva o outro. Como que eu vou cuidar do meu filho se eu não cuido de mim? Exatamente. Como que eu vou ter disposição para cuidar dele se eu não tenho disposição para levantar da cama?
O Heitor nasceu prematuro também, ele ficou 20 dias na UTI. Graças a Deus ele não teve nada grave, ele nasceu de 33 semanas. Nasceu no comecinho do 8º mês. Ficou 20 dias na UTI. Então, assim, eu e o marido, a gente ficava todo dia. Acorda às 5h30 da manhã, toma café da manhã, vai para UTI. Aí, rotina de UTI, tira leite, dá leite para criança, bota no peito, passa o dia inteiro lá, almoça lá, janta lá, chega em casa, toma um banho, dorme para acordar no dia seguinte. Nesse tempo, você não consegue nem pensar em atividade física, porque a única coisa que eu queria era estar em casa com meu filho. A minha atividade física é isso mesmo, Pri. É exatamente isso. Por exemplo, a Bia, foi com 4 anos que me deu um disparador. O meu era trabalho, era filho e trabalho. Tanto que eu de licença maternidade, cobri uma licença maternidade de uma fisioterapeuta. Então, a Bia tinha 2 meses. Estava no automático. Estava no automático. Fui cobrir a licença maternidade, tirava leite enquanto eu estava atendendo, para dar depois para a filhota, entendeu? Então, assim, foram 4 anos que eu me dediquei ao trabalho e à minha filha. O esporte só foi entrar na minha vida aí sem querer, depois de 4 anos, que eu fui olhar para a Michele como pessoa, tipo, Michele, o que você agora quer fazer de atividade para você? E eu não sabia, eu não conseguia me identificar onde eu me encaixava, sabe assim, numa atividade física? Até que, sem querer, meu marido foi fazer uma corrida de revezamento com uns amigos que também nunca tinha corrido. Ele chegou e falou assim, Michele, eu acho que você vai gostar. Vamos comigo? Eu falei, você tá louco? Nunca corri nem 1 minuto na esteira, vou fazer uma prova de corrida. Pois assim fez, me inscreveu numa prova de corrida. Aí eu falava assim, meu Deus, você me inscreveu, com quem que eu vou deixar minha filha? A primeira pergunta. Você não tem uma rede, né, que te sustenta, isso não é uma realidade de todo mundo. Não. Então, assim, eu, graças a Deus, eu tenho um marido que apoia, eu tenho meus pais presentes. Então, assim, isso não é a realidade de muitos, e eu sou muito grata, né? Mas, assim, quando você tem uma rede, você consegue ir se repensando, né? Abrir mão de um tempinho com ela para ir cuidar do seu bem-estar, de algo que você queira, né? E assim foi o disparador, onde eu morri, fiz 5 quilômetros, sei lá, em quanto tempo. Eu falava que todo mundo me passava, os tiozinhos, as tiazinhas. Eu falava assim, não bebo, não fumo e não corro. Que porcaria é essa? Não é possível. Eu vou fazer de novo e na próxima eu não vou andar. Aí foi um disparador, sabe? Daí não parei mais até hoje. Mas querendo dizer o quanto é importante, né? Quando o facilitador, quando você tem uma rede, né, de apoio, imagine uma mãe solteira, uma mãe que não tem nenhuma rede, como que ela vai abrir mão, né, de deixar sua filha para ir fazer um treino? Então, isso vai ficando sempre para depois. Então, é complicado, né? Não importa a distância. 3 pontinhos. O que vem depois? O importante é terminar. Gente, não tem nada mais prazeroso, nem nada mais motivador do que você conseguir correr 1 quilômetro que seja, 200 metros que seja, porque você fala assim, todo mundo quando começa a correr e escuta falar de corrida, fala, Deus me livre, eu não aguento correr 5 minutos, daqui até a banca de jornal já estou morrendo, mas no dia que você consegue fazer essa distância pequenininha, mesmo morrendo, você termina, você fala assim, gente, eu consegui fazer isso, o que eu não consigo fazer? Eu vou tentar fazer essa pós, eu vou tentar fazer a outra corrida, eu vou tentar essa outra vaga de trabalho. Esse emprego aqui é diferente, essa atividade é diferente, eu vou fazer. Tem isso aqui na minha casa, eu vou pegar de desafio, vou resolver. Isso vai motivando a gente a se cuidar, a olhar outros desafios que a gente pode alcançar e crescer. Crescer em todos os sentidos. Não importa a distância, mas vai valer a pena todo o esforço, né? Toda abdicação, né, de estar com a família, com os filhos. Acho que quanto mais a gente, maior a distância, né, mais pensamentos vêm, né? Vou parar, vou desistir, mas não importa a distância, persista que você vai conseguir. Não importa a distância, mas o importante é se mexer, é fazer alguma atividade, pensar como você se sente melhor, né? E isso não é egoísmo, e isso você não precisa sentir culpa, como a Érica falou. Eu acho que e é um trabalho muito difícil, é um trabalho que eu demorei a entender essa questão da culpa,
pelo fato de eu não sou mãe solo, eu sou casada, mas eu tenho 0 rede de apoio, né? A minha mãe já não está mais aqui, é falecida. O meu pai mora no Rio de Janeiro e eu tenho pouca comunicação com ele. Sou filha única e a família do meu marido também não mora aqui e a gente tem 3 filhos, então a gente corta um dobrado para cuidar de tudo e realmente a distância fica em segundo plano, porque realmente o que importa é a gente fazer algum movimento, pensar na saúde e pensar na gente, né, na família e ter a nossa identidade. Fora nós, para mim, acho que a gente não tem que se importar mesmo, nem é com pace, nem é com a sua velocidade, nem é o quilômetro que você faz, e sim a sua entrega para aquele momento. É você estar lá de corpo presente, fazer por você, não se importar com o que os outros estão pensando, se conecte. Eu falo que, como eu treino rua e treino montanha, então são 2 conexões completamente diferentes, né? Então, acho que o que importa é você se jogar e dar o seu melhor para aquilo que você conseguir naquele momento. Então, né, as mulheres têm questões hormonais, questões menstruais. Então, para cada dia é um treino diferente. Então, às vezes você tem o mesmo objetivo lá, só que às vezes os caminhos são completamente diferentes. Então, você se preparou para uma coisa que às vezes não saiu da forma como você pensou. E tá tudo bem a gente ter caminhos duplos aí, às vezes a mão vai, às vezes a mão volta, mas eu acho que o que importa é a gente se jogar e fazer o que a gente gosta, independente da sua atividade. Verdade. E o que mais acontece na vida é isso, né? A gente se planeja, no papel tá tudo lindo, na hora da realidade, isso sim, gente, aconteceu aqui em casa. Antes do Heitor nascer, o meu marido, não, com 4 meses ele vai para creche, a gente não vai precisar de babá, a gente não vai precisar disso. Meu marido já ia tirar 20 dias de férias, já ia tirar férias para ficar comigo, né, logo que ele nascesse. Heitor nasceu antes e foi para UTI, com os meus 20 dias. Depois, a mãe dele, que não mora aqui no Rio, ela mora em Minas Gerais, ia vir para cá para ajudar a gente com o Heitor. Só que assim, ela já tem uma idade avançada, o ritmo de vida é diferente, também não deu certo. Minha irmã ia sair de férias logo depois, já tinha combinado com ela dela ficar aqui em casa para me ajudar com ele pequenininho, também não deu certo. Então assim, gente, tudo que estava planejado, lindo lá no sonho, caiu por terra. A gente repensou em outra coisa, viu o que a gente podia fazer para resolver a questão, o que ia realmente funcionar, e estamos tocando o barco, a coisa está funcionando. Está encaixando. Está encaixando. Outra coisa que eu acho legal também ressaltar, isso que você falou, Pri, é que às vezes as pessoas esperam mesmo essa condição perfeita para começar alguma coisa, né? Quando eu tiver um tênis, né, tal, né, caro, de placa, aí eu começo a correr. Quando eu tiver aquela roupa maravilhosa eu começo a correr. E aí a pessoa vai adiando, e aí acaba engolida pela rotina, e aquela coisa não vai acontecendo, né? E, então, o que eu sempre falo, e o que a Michelle falou também, não escuta julgamento, não escuta crítica, isso tudo vai freando a pessoa, vai impedindo que a pessoa realize uma coisa que ela quer mesmo fazer, só que ela tem medo de ser julgada, tem medo de ser criticada, acha que não está no momento certo, eu estou acima do peso, se eu começar a correr, vou machucar o joelho. Mas quanta coisa boa vai acontecer se ela começar a correr e ela diminuir o peso e ela, né, de repente, começar a ter outros benefícios. E aí as pessoas sempre vão pelo mais fácil, né? E acaba protelando e adiando esse sonho. E às vezes, né, Binha, você não tem nem o apoio nem dentro de casa, né? Às vezes a família são os primeiros a julgar, né? Nossa, no domingo você não vem mais aqui, no domingo você só quer correr, você só quer treinar. Então, se você deixar se levar por essas críticas, você não vai fazer nada por você. Porque a maioria da família vai para a corrida quando você já está ali e você começa a puxar eles. Mas antes disso, tem uma barreira que, se fosse por eles, você não estaria na corrida ou praticando qualquer atividade física, né? No meu caso, meu pai e minha mãe nunca foi disso.
Érica, é engraçado é que depois que a gente começa a sentir, né, na pele todo o benefício da luta que a gente teve, né, de enfrentar tudo isso e mudar a nossa rotina, todo mundo fala assim, nossa, o que você fez? O que você fez? E aí começa Parece a fazer que foi também. milagre, né? Eu consegui mudar Parece a que começou rotina da minha ontem, do mãe. nada você já Eu consegui emagreceu. mudar a rotina da minha mãe. Quem me acompanha sabe. Por exemplo, a minha mãe começou a ir comigo nas corridas e levava a Bia para ficar me esperando na chegada. Até que um dia ela falou assim, eu quero fazer uma prova de corrida. Então, assim, hoje minha mãe corre montanha comigo. Então, assim, o quanto a gente consegue, né, sem querer, foi levando, inspirando e incentivando uma pessoa fumante, sedentária de uma vida inteira, e hoje faz 10 quilômetros de corrida de montanha, sabe? No tempo dela, da forma dela. E ela é a pessoa mais feliz do mundo quando ela está no meio do mato. Então, assim, o quanto a gente consegue proporcionar, né, para os outros. É um orgulho, né, minha mãe? E quando a gente faz minha isso... filha, e agora é ela. E quando a gente faz isso, né, planta essa semente dentro de casa e você começa a dar frutos, lá fora você fala assim, eu consegui fazer dentro da minha casa, porque é aquele ditado, né? Casa de ferreiro, espeto de pau, né? Geralmente quem é filho de corredor não gosta de correr, né? Não gosta de fazer nada, nenhuma atividade física. Então, quando você consegue trazer um filho, um marido ou a esposa, ou a mãe, ou qualquer pessoa da sua família para a corrida de rua, então já é aquela, você já ganhou o dia, você já ganhou a corrida. Né? O seu troféu é aquele ali, né? Porque não é fácil, gente. Não é fácil convencer uma pessoa. Eu achava que era impossível trazer o meu marido para o mundo da corrida. O meu marido, no início, foi muito difícil ele aceitar a corrida na minha vida. E quando eu comecei a sentir o benefício da corrida, a transformação que eu tive, né, da saúde, enfim, de tudo, eu já estava no mundo da corrida, já estava, nossa, eu ia domingo, eu ia correr domingo, eu ia correr 3, 4 vezes por semana. Ele começou a sentir um ciúmes inexplicável, porque como pode essa pessoa se transformar? Ela não acordava cedo, não comia alface. O que está acontecendo? Ela não acordava cedo, o que ela está fazendo no domingo? 6 da manhã? E aí ele começou a desconfiar, mas eu entendo o lado dele hoje. Mas ele, ao invés de entrar para o mundo para ver o que eu estava, né? O que eu estava fazendo, o que estava tão bom para mim, ele já achava que era ciúme, era coisa de, né, que eu estava traindo. Outra pessoa, ele ficava, no início, ele ficava tentando melar, sabe? Me botando com a consciência pesada, porque eu estava saindo de casa, porque... Estava muito ausente, né? Com quem que você tá? Ia lá no parque que eu corria, dava uma incerta. Eu falava, eu tô sozinha correndo? Eu sou de corrida. Enfim, e foi difícil mudar. Foram anos brigando, entre aspas, com ele, para mostrar que realmente era só a corrida, era só o prazer da corrida, era só o prazer da transformação inteira que eu tive na minha vida. E aí eu achava que fosse impossível trazê-lo para o mundo da corrida. E numa prova que eu fiz em São José dos Campos, ele foi comigo, né? Uma das poucas provas que ele foi. Agora ele está indo mais, né? Mas nesse dia ele me viu correndo e foi numa prova que eu nunca vou para pódio. Quem me conhece aqui sabe que eu corro para descansar, não é mesmo? E aí, nessa corrida, não sei o que deu, eu tive um dia difícil, foi quando meu avô morreu, enfim, eu estava com uma força dentro de mim, louca, e aí eu fui para o pódio, e ele me viu lá no pódio. Então, eu acho que quando ele materializou a Flávia, corredora, né, ele se transformou, e hoje eu consegui trazê-lo para o mundo da corrida. Ele corre, ele vai nas corridas, ele vai na chegada, ele leva meu filho, porque nem levar as crianças ele levava para ver a mãe chegando. Enfim, e aí mudou, sabe? Que engraçado isso. E isso é muito bom, porque como a Érica falou, e aí no meu Instagram eu consigo levar essa mensagem para um monte de gente. E eu ficava indignada que dentro de casa meu marido não corria e, né, não era muito chegado. E aí agora eu estou super satisfeita, que além de levar essa mensagem da corrida, do esporte, através do meu Instagram, eu consegui o mais difícil, que é o marido.
É a tal história, né? A corrida ela tem que mudar a sua vida em todos os sentidos, né? Dentro da sua casa, fora da sua casa, na sua saúde, né? Em todos os sentidos que a corrida, porque você se dedica tanto que você tem que ter um retorno, né? Não é possível que a gente vai correr tanto, fazer tanto negócio de corrida e a gente não ter um retorno, que é esse retorno aí que é o mais importante, né? Trazer a família da gente. Um monte de gente pergunta, nossa, por que você corre? Aí eu falo assim, mas por que você não corre? Corra um dia, você vai entender. Verdade. Para de me encher o saco, me deixa correr. Deixa eu pegar um gancho aqui com vocês. Primeiro, queria agradecer mais uma vez a nossa audiência, quem está nos acompanhando, quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo, por todos os canais do Minhas Inscrições. Como organizador que eu fui e como hoje responsável pelas Minhas Inscrições que eu sou, eu sempre me questionei dessa situação de, no domingo, você abrir mão do convívio familiar para poder correr. Eu entendo os prós, eu entendo o prazer, eu entendo toda essa dinâmica maravilhosa que é a corrida, mas eu sempre questionei, sempre coloquei para mim esse ponto. Eu abro mão por algumas horas de um domingo. E aí pergunto a vocês, mães do esporte, mães que vão muito além do esporte, como é que é essa rotina do domingão de corrida? Né? Todo domingo eu tenho 5 ou 10 que eu vou correr, eu vou acordar às 5h30 da manhã, vou fazer um café XYZ, vou me preparar, vou chegar lá na largada às 6h30, 7h, largo 9h30, 10h, eu estou em casa de volta. 11h eu estou em casa de volta. Essa dinâmica para vocês, eu vou começar agora pela Michele. Como é que é? Como é que foi colocar isso? Né? A Vinha já mostrou, Vinha, muita gratidão pela transparência, porque eu acho que tem tantas mulheres que passam por essa situação, né? Não falam. Entendendo. As histórias não são diferentes. Você está falando de mim para ir correr com quem você... Tá onde? Né? Você tá... Quem vai? Quem estava lá? Exatamente. E foi isso. E uma das discussões... Aqueles caras bonitão, todo mundo sarado, seco. Ninguém falava comigo. Ninguém falava comigo. Sou eu aqui, com a pança aberta, sentado no sofá. Legal, né, amigo? É uma decisão sua estar sentado no sofá de barrigão. Mas eu nunca proibi ele de correr. Então, mas a história da Vinha é muito similar, acho que a maioria de nós mulheres mesmo, né? A minha não foi diferente, mas aí eu jogava na cara dizendo, foi você que me convidou para ir correr. Agora eu gostei, você tem um argumento. Você que abriu a porta. Aguente. Culpa eu sua. Falei, agora você que me colocou nessa. Então, não pode reclamar. Ô, Mi, eu tinha duas opções. Ou eu não ia correr, e aí eu ia ficar triste em casa, ou ele ficava de bico no sofá reclamando que eu ia correr, e eu ia correr e ia voltar feliz. Adivinha qual que eu escolhi? Por isso estamos aqui. Então, mas acho que é isso, acho que cada vez é o amadurecimento, acho que de ambos, né? O casal sempre amadurece, ainda quando tem filho, a gente sabe que as responsabilidades são outras mesmo. Então, às vezes ele vinha, né, e jogava assim, mas de novo você vai correr? Mas são anos, são 11 anos, 12 anos com o mesmo ritual. Então, assim, é lógico que hoje é muito mais fácil de falar isso, né? Mas o começo, o primeiro ano foi tranquilo, porque ele também estava. No segundo ano, já foi um pouquinho mais tenso com essa questão dos ciúmes, mas, poxa, todos os domingos você vai sempre abrir mão da família para ir correr. Aí a gente foi ponderando. Eu falei assim, às vezes o homem não tem necessidade do futebol, né? Eu brincava, né? Tipo, cada um vai se encontrar num caminho no esporte. E eu me encontrei. E eu não vou abrir mão disso. Né? Então, assim, eu acho que as pessoas têm que entender que assim, a gente não está colocando na balança aí um casamento e a corrida. Longe de mim, não estou fazendo nem essa apologia. Mas, tipo, poxa, vamos ceder um pouquinho, é um bem-estar dela. Assim como eu também vou ceder, se for a sua escolha,
vai fazer o que você gosta. Mas é claro, hoje em dia dá para se falar fácil, mas foram anos conturbados. Então, assim, a gente chegava na corrida e a corrida conecta muitas pessoas, né? Então, você chega, e eu sou muito de abraçar e de beijar as pessoas. Ele ficava inconformado, porque ele era tímido. Eu chegava, nossa, mas de onde você conhece? Nossa, mas que intimidade! Você já abraçou, já vi. Aí o cara ainda me pede para eu tirar foto com você e ele ficava indignado. Já pensou, né? Mas não gostaria de estar nessa situação. Aí ele foi aprendendo, graças a Deus, com a rotina, mas minto, ainda teve uma outra crise. Quando eu transferi os meus domingos de treino de rua para a montanha, o tempo e a logística de deslocamento é muito grande. É muito diferente eu ir daqui treinar no Pacaembu. É diferente eu ir para Paranapiacaba, onde os mesmos 10 quilômetros eu vou demorar 4 horas para fazer, enquanto na rua eu só demorava, eu ia lá, corria 1 horinha e voltava. Quando eu fiz essa transição da rua para a montanha, foi outro choque. Mas porque já acabou o domingo. Você foi correr, você saiu às 6h30 da manhã e é meio-dia, você ainda não voltou. Tá enfiado no mato, fazendo o quê no mato? Então, assim, foi sempre um choque de realidade. E aí, mas assim, ele nunca se usou da Bia para nada. Então, assim, eu sou muito grato. Então, as indiferenças eram com ele. Então, assim, ele nunca se usou. Ai, mas você tá largando a sua filha para correr. Para você e ele, nunca né? foi isso. Esse ponto aí, né? Nunca foi isso, mas teve essa crise. E aí, depois, graças a Deus, só alegria, ele entendeu. Hoje a gente, né, Vinha, já viaja para correr fora, com outros parceiros e tá tudo muito bem Entende a foto. Ele entendeu também que a corrida, como eu virei empresária, que eu falei no início que eu sou fisioterapeuta, mas não exerço. E eu abri uma loja de roupa e acessórios de corrida. Então, além da transformação física, psicológica, que eu melhorei minha saúde mental também através da corrida, eu transformei em um negócio para mim. Então, eu sou empresária hoje de uma loja chamada Fast for You. Eu acho que a minha sócia estava na conversa de ontem, certo? Acho que ela estava lá, né? Quem que era? A Graziella. Graziella, sim. Então, nós somos sócias. E eu e Grazi abrimos uma loja de roupas e acessórios de corrida. Então, eu acho que quando ele viu que a corrida também transformou o meu lado profissional, ele entendeu o quanto que a corrida significava para mim. Então, eu acho que ele deu uma relaxada com essa história de ciúmes e, pelo contrário, agora ele é super parceiro. Eu falei do início, mas agora eu quero tirar essa imagem do meu marido, que agora ele é super parceiro, ele está sempre do meu lado, me apoia. E, enfim, mas foi um processo, como a Mi falou, foi um processo que eu acho que todas as mulheres, né, passam e assim, não percam essa paciência, porque cada um tem um tempo para entender. O tempo dele foi demorado, ele levou aí uns bons 6, 7 anos para entender, e eu brigando, entre aspas, lutando pela minha transformação, pela minha alegria. Mas hoje ele está super presente, super parceiro, e enfim, e essa mensagem aí que eu tenho para passar para as mulheres que passam por isso. É normal, acontece, mas acreditem. Faz parte. Eu posso comentar assim rapidinho. Ele foi buscar a Cecília na escola, agora que eu voltei às corridas. Um look novo. De novo uma viseira, você tem sei quantas viseiras, outra calça. Meu Deus, mas não tá muito curta, não tá muito apertada, muito justa, né? E meu pai teve um AVC, vai fazer 1 ano, também entrou no automático, né? Trabalho, casa, e teve um AVC. E eu falei, a atividade física nunca foi a prioridade. Agora, né, graças a Deus não teve sequelas maiores, inclusive ele estava aqui antes de eu conseguir entrar. E aí a gente combinou. Aí ia meu pai, minha mãe, eu tenho 2 cachorrinhos, tenho que passear com eles também. E aí todo domingo é sagrada a pracinha, tem uma praça aqui próxima da minha casa. Aí o Daniel sempre tinha uma desculpa, não ia, pedia que acordar a Cecília, não gosta de acordar cedo, tá. Aí ele começou a ver, né, a família toda, eu brinco falar, a cachorrada também vai todo mundo. Aí eu convidava, não ia. Não vou não.
Não, não, não quero. Aí meu pai convidou, eu falei, pai, o Daniel quer ir e tal, aí leva. Aí meu pai falou, não, pode deixar que eu vou falar. Aí convidou. Aí agora é sagrado. Agora já tá começando a acordar, né? A gente colocou um horário não tão cedo, mas que ele consiga, a Cecília também consiga. E aí vai todo mundo, eu faço, né, minha corridinha, meu pai, né, agora tá fazendo a atividade física dele, minha mãe gosta de andar de bike. Aí enquanto um tá sentado com a Cecília, a minha mãe anda de bike, o Daniel fica com a Cecília, eu vou andar com meu pai, eu corro com meu pai. Então, assim, tá unindo a família, que por muito tempo, cada um, eu gosto de. O Daniel gostava muito de correr sozinho, falava que. Seu peso é muito baixo, mas eu tenho 1,53 m, você tem 1,80 m, né? Eu não vou dar conta nunca de acompanhar, calma aí. Então, a Cecília dá, né? Eu brinco, ela consegue fazer 1 quilômetro caminhando comigo. Aí eu posso, né? Um K é um K, independente da idade. Ela me vê colocando. Ela e os cachorros, é muito engraçado, né? Ela vê eu colocando a visão, corrida. Aí eu comprei uma camisa, que quando a gente, antes de ser mãe, a gente fala assim: nunca vou fazer isso. Aí agora todo mundo tem a camisa da mesma estampa, né? Porque faz parte, né? Combinadinhas. Os combinadinhos. Antes de ser mãe, nossa, que brega, nunca vou fazer isso. Aí agora é sagrado, tem que lavar no sábado, para domingo tá na pracinha, todo mundo com a mesma estampa. É muito engraçado isso. Tanto que muda, né? Eu falo que o esporte, meu pai sempre foi jogador de futebol aqui na região, muitos anos atrás. Tem um time de futebol, ele é muito invocado por futebol. E eu não fiz nenhum curso na área da saúde, né? Fiz a área das ciências agrárias, então nunca me envolvi. E hoje está unindo a família. Eu falo que depois dessa doença, eu vejo meus pais, né? A gente tem esse momento mais de lazer, porque entra no automático, vê quando dá, almoça, vai embora, não tem esse cuidado, esse carinho. Então, hoje a gente melhora. Minha mãe tem uma esteira e bike na casa dela, aquela bicicleta ergonométrica. Aí, de vez em quando, eu falo assim, mãe, eu vou usar a sua academia. Não cobra, família tem desconto, né? Ela, não, pode vir. E é muito engraçado. Aí ela faz junto comigo, eu faço junto com meu pai, leva a Cecília, a gente termina de fazer, ela janta, né? Hoje de jantar. Mas, assim, a corrida, o esporte em si, ele une a família. Eu tenho um irmão que não faz, ainda não consegui levar, mas esse exemplo, né? O ciúme. É a próxima vítima, né? Logo mais ele tá junto. É a próxima vítima. Vai ser a próxima vítima. Então, até os cachorros, né? Eu levo, convido, né, alguns colegas, alguns amigos, aí acaba que une a família. Mas o ciúme acho que é normal a gente passar mesmo. Eu deixei de sair para comentar isso, mas de novo, né? Que ele não assiste o podcast. Ele vai assistir, vai falar, você falou, né? Eu falei, eu tinha que falar. De mim. Tive que falar para você ver que eu não estava, né, fazendo nada de errado. Mas é importante, né, gente? Faz parte do processo, né? Amadurecimento como esposa, como filha. Só fazer um comentário. Você viu que o Cauã Raymond curtiu o meu Rios? Eu mostrei para o meu marido, ele morreu. Você conhece ele? De onde que ele te conhece? Não conheço. Ele curtiu rios meus, assim, aleatório. Aí eu falei assim, marido... Olha isso, bem. Não dá nem para ele competir, né? Cuida, né? Cuida, porque tem gatos na área. Obrigado a defender o seu marido. Como é que pode? Peraí, não exagera. Cuida. O problema foi só o timing. Não precisa ser tão forte assim. Não machuca, né? Essa concorrência absolutamente não dá para concorrer. Podia ter tirado para você essa. Eu olhei assim, eu falei, Cauã Raymond, o que você está fazendo no meu Instagram? Nós vamos retomar esse assunto, porque a gente parou aqui num assunto extremamente delicado, uma concorrência absolutamente desleal. Polêmica, né? A coisa confusa, mal resolvida. Olha aí, eu fazendo fofoca de novo, né? Spoiler. Confesso para vocês que ter um Rios curtido pelo Cauã é um negócio amigo, íntimo, Cauã, né? Vocês sabem de quem eu estou falando.
E, gente, muito louco, muito legal essa conversa que a gente está tendo com Priscila, com Vinha, com Érica, com Cristiane e com Michele. Eu finalizo com o meu tchau para todo mundo aqui, porque nós vamos retomar daqui a pouquinho e a gente vai falar de novo desse assunto, porque esse assunto é um assunto polêmico e agora falando do momento da escolha, então a gente já volta já.